Olá, vamos estudar hoje as classes invariáveis. Nós já estudamos no vídeo anterior as classes variáveis, que são as que flexionam, e agora vamos ver as invariáveis, as que não são flexionadas. Então, nós temos o advérbio, a gente tem aqui um macete MTL-DANI, que é a abreviatura dos principais advérbios, o ACADEMPS das preposições, as conjunções com o CFTP e o ECA e as interjeições com um ponto de exclamação, que sempre são acompanhadas das interjeições. Então, esses são os macetes que temos aqui. Começamos com o advérbio, que é a classe de palavras que vai sempre estar modificando o ava, um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio. Na classificação do advérbio, nós temos o MTL-DANI, o modo, tempo e o lugar. Então, o modo são aquelas palavras que vão indicar ao adjetivo, ao ava, ao verbo e o advérbio, o modo de alguma coisa. Bem, mal, assim, apenas, depressa. Geralmente, os terminados em mente também são. O tempo, hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, cedo, tarde, outrora, diariamente, antigamente. Aqui nós temos palavras terminadas em mente, mas fica bem claro que se refere ao tempo, Diariamente e antigamente são coisas que se referem ao tempo e não ao modo. O lugar, aqui, lá, aí, perto, longe, atrás, abaixo, dentro, fora, além, aquém, adiante. Então, são todas palavras, todas advérbios. Nós temos, então, MTL-DANI. DANI, dúvida, afirmação, negação e intensidade. Dúvida, talvez, de certo, porventura, acaso, provavelmente, quiçá. Afirmação, sim, deveras, certamente, efetivamente, incontestavelmente, realmente. Também temos aqui os terminados em mente, mas aqui eles estão no sentido de afirmação e não modo. Negação, não, absolutamente, intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tanto, tão, quão, meio, todo, demasiadamente. Então, lembram o seguinte, advérbio ele não flexiona, então não existe menos. Esta palavra não é um advérbio, é menos, São palavras que não variam. Os interrogativos, onde, porque, como e quando, são advérbios interrogativos empregados em frases interrogativas expressando circunstância de lugar, de tempo e de modo. Então, são pronomes, são advérbios interrogativos, que vão estar expressando circunstâncias na frase. Sempre nós vamos ter que analisar no contexto da frase para que a gente possa entender melhor. A locução adverbial são duas ou mais palavras que exercem um papel de advérbio, exprimindo também circunstância de lugar, tempo, modo, causa, MTL e DANI, que são os principais, mas existem outros advérbios além do MTL e DANI. Então, um exemplo aqui, ó. Em Pernambuco, as mudanças começaram em 1984. Esta parte, em Pernambuco, é uma locução adverbial que está indicando um lugar, Se eu fosse analisar cada palavra individualmente, o em, seria uma preposição e o Pernambuco seria um substantivo. Só que por isso a importância de analisar no contexto da frase. Em Pernambuco. Então, aqui ela dá a ideia, uma circunstância de lugar. Então, ela é uma locução adverbial. Na outra frase, ela mora no ar.
Esse no ar também é uma locução adverbial. No caso, no ar, ele está modificando o verbo mora. E este, em Pernambuco, ó, as mudanças começaram. Começaram onde? Em Pernambuco, ó. É o lugar onde começaram as mudanças. Então, tem esta vírgula, e esta vírgula indica que esta minha locução adverbial, ela está deslocada da frase, ela está num lugar não na ordem direta, porque a ordem direta seria: as mudanças começaram em 1984 em Pernambuco, tá? Então, é importante entender o contexto da frase para poder contextualizar e classificar a classe gramatical. Alguns casos a gente pode confundir uma preposição com uma conjunção. Elas têm algumas características comuns. Elas ligam palavras ou orações, por isso são elementos coesivos, mas não retomam palavras como os pronomes e os advérbios, e são invariáveis, porque são as classes de palavras invariáveis que estamos estudando agora no momento. É muito importante essas palavras, essas classes gramaticais, como elementos coesivos quando nós vamos produzir um bom texto para uma redação, para uma dissertação, para uma prova do Enem, ou mesmo para uma prova, um concurso que requeira uma dissertação. A preposição ela é diferente da conjunção. Veja o exemplo. Comprei um presente para você. Aqui o para é a minha preposição. Ela está ligando a palavra presente à palavra você. No caso, o substantivo presente ao pronome você. Esta é a função dela. Agora veja outra frase. Estudamos bastante para que passemos no vestibular. Aqui, esse para que é uma conjunção, pois estabelece uma relação de finalidade. Então, aqui eu não tenho uma simples preposição. O para é uma preposição? Sim, é uma preposição. Mas o para que, ela é uma conjunção, porque estabelecendo essa relação de finalidade. Então, nós temos que pensar que as palavras, elas podem assumir várias funções dentro da frase, dependendo da sua relação que ela vai ter lá na frase. Por isso que é bem importante, né, nós entendermos o contexto da frase, o contexto do texto, onde essa classe gramatical vai estar inserida. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a preposição. As preposições, elas ligam palavras e orações isoladamente, não possui função sintática, possui na frase um valor semântico. A função da preposição é subordinar um termo ao outro. A classificação das preposições. Então, as preposições elas podem ser essenciais. São aquelas preposições puras que nasceram preposições, nasceram e receberam o nome de preposição. Então, está de vermelho ali por causa do nosso macete. O, a, ca, depes, né? Então, com a, ante, até, após. Com C, com, contra. Com D, de, desde. Com E, em, entre. Com P, para, perante. Por. Com S, sem, sob, sobre. Então, é muito importante saber as preposições essenciais. Por isso, o macete é a CADEPS, para a gente poder decorar e lembrar na hora da prova, na hora das atividades que vamos fazer. Mas temos as preposições acidentais. Afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão, visto. Por que elas são acidentais? Porque vai depender do contexto da frase para ela estar sendo uma preposição. Veja aqui alguns exemplos. Lutou contra mim. No caso aqui, a palavra contra é a nossa preposição essencial, né? Que a gente sabe. Confiava a mim seus segredos.
Também tem aqui a preposição pura. Todos comeram, salvo tu. Bom, agora aqui no salvo, ó, ela é uma preposição acidental. Ela está aqui para ligar os elementos da frase, mas ela nem sempre nasceu como preposição. Também temos as locuções prepositivas. Ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Na locução prepositiva, a última palavra sempre é uma preposição. Isso pode nos ajudar muito em relações a algumas questões. Eu já fiz questões de provas de concursos, aonde tinha para marcar a locução prepositiva. E o que nos ajudou a responder a questão é que ela sempre termina com uma preposição, ó, ao lado de, a, né? Então, são as preposições que nos ajudam a identificar as locuções prepositivas. As relações semânticas da preposição. Então, a preposição, ela tem uma relação a um sentido, né? São vários sentidos que ela pode ter lá, dependendo da frase. Então, nesta frase, comeu um bife a cavalo. Aqui era o modo que estava preparado este meu bife. E aqui eu já aproveito para lembrar vocês que a cavalo não tem crase, porque cavalo é uma palavra masculina e por isso que não vai crase. Nesta outra frase aqui, a casa foi avaliada em 1 milhão. Este em aqui está nos dando uma ideia de preço. Bem claro, bem fácil de identificar isso. Aqui, atirou-se sobre o herói é a direção, né? Esse sobre a direção. Foram viajar com os amigos é a companhia. Martelava com o ferro um instrumento. Então, vejam, nem sempre o com vai ser companhia. Vai depender do contexto que está inserida a frase. Aqui é com os amigos, então é companhia. Aqui é com o ferro, então é o instrumento de que ele martelava. Deixa eu voltar aqui, que acabei indo para mais. Procedência, vim de Paris. Assunto, falou sobre linguística. Veja o sobre. Então, no momento ele é a direção, no outro momento ele é o assunto. Por 10 anos vivi em Londres, aqui indicando o tempo. Cantava pelos bares da cidade, lugar. O livro estava sob a carteira, posição inferior, e o livro estava sobre a carteira, posição superior. Então, sobre a carteira, né, em cima da carteira e sob a carteira, posição inferior, tá? Muito importante essa escrita aqui para não confundir. Agora vamos ver a contração e combinação prepositiva. Dá-se quando preposições se unem a artigos ou pronomes, quando na união há perda de elementos. Há uma contração prepositiva. Quando não há perda alguma, há combinação prepositiva. Então, vejam aqui o exemplo, ó. Vou à igreja. Então, aqui eu tenho uma contração, é a minha preposição a, mais o meu artigo que surgiu a minha crase. E vou ao colégio, é a minha combinação, é a minha preposição a, mais o meu artigo o, que deu o meu ao. E aqui essa é a ideia principal do uso da crase. Eu sempre tenho que entender que a crase numa frase, ela vem de uma preposição mais um artigo que surge a crase. Por isso que quando eu troco a palavra feminina por uma palavra masculina, e se nesta troca surgir ao, né? Então vai crase. A gente brinca aqui. Se latiu, vai crase. Se falou au, latiu, vai crase. Porque é essa a ideia que nós devemos, então, ter em nossa mente para saber a crase.
Ainda falando das contrações e combinações, nas combinações, então, ao, a preposição a mais o artigo o. Veja que não mudou nada, não aconteceu nada, eu só coloquei um ao lado do outro. E é muito importante que quando eu vejo esse ao lá na frase, eu saiba que aqui dentro eu tenho uma preposição escondida que é o a e eu tenho o artigo o. O mesmo acontece aqui com a palavra aonde. Eu tenho esta preposição a e eu tenho o advérbio onde, tá? E as contrações, então, eu vai ter uma alteração. Eu vou juntar a minha preposição por mais o meu artigo o e vai dar pelo. Veja que mudou, não ficou por o, né? Ficou pelo. Então, hoje houve uma contração, mudou a minha palavra. Desses, é a minha preposição de mais o meu pronome demonstrativo esses. Então, juntou aqui, perdeu um e, né? E virou uma contração. Naquelas, é a preposição em junto com o pronome demonstrativo aquelas. Das, a preposição de mais o artigo as. Do, preposição de mais o artigo um. E a nossa crase, que é muito importante, muito utilizada e muito cobrada, que é a preposição a mais o artigo a. Vocês podem dizer, mas existe dum? Sim, existem duns. Claro que na linguagem formal nós não vamos utilizar, porque nós preferimos utilizar a preposição pura do que a contração. Mas eu trago de exemplo para que vocês percebam que quando vocês estão vendo um das lá na frase, tem uma preposição e tem um artigo junto. Se tem um naquelas, tem uma preposição e tem um pronome demonstrativo junto, e é muito importante saber identificar isso. Muito importante, não se faz contração da preposição com o artigo quando o artigo fizer parte de um sujeito. Vejam só, estava na hora de o garoto fazer o exame. Estava na hora de a onça beber água. Então, quem ia fazer, fazer o exame era o garoto. Então, esse o faz parte do sujeito. Como ele faz parte do sujeito, eu não vou fazer a contração aqui. Eu não vou dizer que estava na hora do garoto fazer o exame. E é isso que a gente faz na linguagem coloquial, né? Nós falamos que estava na hora do garoto fazer o exame, que estava na hora da onça beber água, né? Nós passamos fazendo as contrações. Por isso que sempre num texto formal, procure usar sempre as preposições puras e não as contrações, para poder evitar alguns erros. Então, o a, ele pode ter várias funções. Vocês pensam que vocês nascem e vocês desempenham várias funções nessa vida. E assim são as palavras. Elas desempenham várias funções. Então, o a, ele pode ser uma preposição, ele pode ser um pronome pessoal ou ele pode ser um artigo. Como que eu vou saber? Fui a Roma, preposição. Fomos a Roma, preposição. Nós a convidamos para uma festa. Aqui ele é um pronome. A garota foi aprovada no concurso, artigo. Sempre você vai ver pelo contexto da frase. Mas lembre-se de uma coisa, veja bem. A preposição, ela é invariável. Eu não posso mudar. Então, se eu dissesse fui o Roma, fica legal? Fomos o Roma, fica legal? Não, né? Não fica legal na frase. Se eu não posso variar, eu poderia dizer fui as Roma? As Roma? Não, né? Então, se eu não posso botar para o plural, se eu não posso passar para o masculino, então ela é invariável. Se ela é invariável, ela é uma preposição. Agora vejo no caso do pronome. Nós a convidamos. Então eu poderia dizer que nós o convidamos? Sim, porque poderia ser um masculino. Eu poderia dizer que nós as convidamos? Sim,
Poderíamos dizer que os convidamos? Sim, porque o pronome, ele é de uma classe variável, ele varia, né? Mas, então, preposição ele não é. Mas ele é o quê? Ele é um artigo ou ele é um pronome? Então, analisa dentro da frase. Ele está retomando um nome. E aqui você tem um verbo e você tem um pronome. Então, dificilmente aqui será um artigo, e sim um pronome, porque ele está se referindo a uma pessoa, a um nome. Agora, nesse a garota, poderia ser o garoto, as garotas? Bom, se variou, preposição não é, né? Mas aqui garota é um substantivo. E a gente sabe que o artigo, ele sempre caracteriza um substantivo. Então, ele é um artigo. Então, é muito importante a leitura, é muito importante o contexto para poder fazer todas essas análises. E aqui vamos para as conjunções. A conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações, duas palavras de mesma função sintática em uma oração. As conjunções, elas subdividem-se em conjunções coordenativas, que ligam palavras ou orações, e aqui eu coloquei o macete, ECA, e as conjunções subordinativas, que inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. E o nosso macete é o 6C-FTP. Então, aqui estão as nossas conjunções coordenativas, o ECA. Eu não vou entrar em detalhes nas conjunções, porque eu tenho um vídeo explicando somente as conjunções, porque elas são muito importantes e cheias de detalhes. Então, aqui eu só coloquei, né, as classificações, o nosso macete ECA, as explicativas, as relações que estabelecem, de explicação, de justificativa, para a gente entender o contexto da frase, as principais conjunções, o que, o porquê, o porquanto, o pois, são as principais, porque tem mais conjunções, e um exemplo para que você possa entender por que ela está sendo explicativa. E aí, para você se aprofundar um pouco mais, você assiste o vídeo só sobre as conjunções. E aqui estão as conjunções subordinadas e as classificações, que são os nossos 6C, FTP, 6C, causais, comparativa, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas. E o FTP, finais, temporais e proporcionais. Mas aqui, no fim, nós temos uma conjunção que não está no nosso macete, que são as conjunções integrantes, que é o que e o se. Eles fazem parte da regência de um verbo ou de um nome e integram uma oração substantiva. Eu disse que ele viria. Mas as conjunções integrantes, elas não estão no nosso macete, porque é mais aprofundado esse conteúdo e nós temos que trabalhar ele separadamente. Então, eu trouxe hoje ele aqui apenas para você saber que existe uma conjunção chamada integrante. Por agora, basta saber que existe e em outro momento nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre elas. Agora, veja a polissemia das conjunções. É o que eu sempre digo para vocês. Ela vai depender do contexto da frase. Então, eu tenho a conjunção e. Vou olhar e vou dizer assim, ela é uma adição, ela está lá na adição. Mas nessa frase, saiu do escritório e atravessou a rua, sim, é uma adição. Porque eu tenho uma ideia que saiu do escritório e estou adicionando uma outra ideia que atravessou a rua. Agora vejam essa outra frase. Estudou muito e não passou. Agora aqui não estou mais somando ideias. Aqui, como que a pessoa estuda muito e não passa? Não é uma contrariedade? É uma adversidade. Então, aqui ela já está sendo adversativa, porque ela está com uma outra ideia na frase.
Estudou muito e passou. Se estudou muito, não é certo que a pessoa vai passar? É uma conclusão. Então, aqui ela está numa ideia conclusiva. Veja-se outros exemplos. Tocava como Chopin. Aqui eu tenho uma comparação. Tocava como Chopin, tocava, né? Eu tenho um verbo, que o verbo tocava é como se ele repetisse aqui no fim, como se fosse, se ele estivesse subentendido aqui. Como era pobre, não pôde estudar. Causa. Aqui eu estou dando a causa. Por que ele não pôde estudar? Ah, porque era pobre. Causa. Como? Geralmente esse como da causa ele vem aqui no início da frase. Ensinava como o mestre o orientou. Conformidade. Ensinava conforme o mestre o orientou. Então, a mesma conjunção em contextos diferentes, ela tem uma outra atribuição. Preferiu dormir porque estava cansada. A causa, né? Pare de falar, porque vocês já estão me irritando. Aqui já tem uma explicação. Então, o que vai me ajudar a saber o contexto? Leitura. Quanto mais eu ler, mais eu vou saber o contexto. E por último aqui, a nossa classe de interjeição. Lá no início eu coloquei para vocês um pontinho de exclamação para lembrar da interjeição. Então, glup, nhaque, chui, chau, chau, boa. Então, a gente vê muitas interjeições nas histórias em quadrinhos, né? E todas sempre têm este pontinho de exclamação para nos ajudar a identificar. Eu considero que a interjeição é uma das classes de palavras mais fáceis de identificar. Ela é uma palavra invariável, né? E expressa o que se sente, sentimentos, emoções, sensações, estados de espíritos, né? Ufa, né? E aí elas aqui colocamos desejo, oxalá, queira Deus, dúvida, ora, indignação, olha, pois sim. Então, veja que no pois sim não tem um ponto de exclamação, mas tem algumas reticências, né? Sempre vai vir uma pontuação junto. Shhh, silêncio, basta, alto, fora, ui, vaza, fora, abaixo, credo, ó, olá, caramba, credo, ai, ui, credo, Jesus. Então, é uma das mais fáceis que nós temos para aprender, que é as interjeições. Então, pessoal, espero que valeu, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.